محمد صلى الله عليه وسلم. César, quer acrescentar? Ok. Tem uma senhora que professa a religião cristã. Ela não escreveu. Prefiro usar o microfone para falar. Eu vou passar o microfone, vai falar e depois vai se dar a resposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero falar certo. Assalamu alaikum. Sim. Eu, por acaso, cheguei tarde, mas deu para ouvir algumas coisas sobre o que se estava aqui a falar no que concerne à Bíblia e ao Corão. Dizer que primeiro eu tenho há algum tempo começado a estudar o Corão e já falei aqui com o Mussaji que gostava de ir sentar para conhecer os vossos livros. O apóstolo Paulo dizia que é muito importante que a gente conheça os livros dos outros também. Agora, eu queria falar um pouco sobre a própria Bíblia. A primeira coisa que vou falar sobre a Bíblia é esta Bíblia que tem 70 e quantos livros? 73 livros. Dizer primeiro que a Bíblia Sagrada tem apenas 66 livros, dos quais 39 livros são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Os outros livros, eles apareceram depois do ano 312. Vou explicar o que aconteceu. Nessa altura, muitos cristãos eram perseguidos em vários lugares, depois da morte de Cristo. Que queria manter o seu poder. E para a manutenção do seu poder, ele estava cansado daquela perseguição que se fazia às pessoas e aquela morte sangrenta que se fazia. Ele quis tornar uma igreja morna, que não fizesse barulho, mas que continuasse o seu poder. Aí ele criou o grande império que é a Igreja Católica Romana, que todos nós conhecemos. Ele criou a figura papal, ele incluiu alguns livros que não fazem parte daqueles livros que são escritos sob orientação divina. E ainda hoje isto é visível. Não quer dizer que todos os cristãos não conhecem a história ou não ouviram, porque depois houve a reforma protestante, depois houveram outros, até que a igreja ficou onde está hoje. É verdade que a igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor, ela hoje está bem deturpada. Mas em Apocalipse nós já vemos isto. Nós já vemos que este problema ia existir. No que concerne ao Torá, a primeira coisa que é importante esclarecer, ou que eu queria esclarecer, é que o primeiro livro que é escrito no Torá é o Êxodo. Por quê? Porque o Torá é uma forma de... foi um livro que foi feito a revelação de Moisés. E Moisés, até Êxodo 1, não era nascido. Tudo aquilo que foi dito em Gênesis, Moisés não conheceu Adão, Moisés não conheceu Abraão, não conheceu Ismael, não conheceu Isaac, não conheceu Jacó. Todas essas pessoas apareceram sob revelação porque o próprio Deus escreveu. É por isso que os judeus dizem que nós só vamos admitir o Torá. É para parar? Não, é para parar? Não. É por isso que os judeus... Tem mais um minuto. É por isso que os judeus dizem que nós só vamos admitir o Torá. Os outros livros são livros dos profetas Isaías, dos profetas Jeremias, foram escritos depois com aquilo que eles viveram, com suas vivências. E mais tarde, cartas de Paulo a Timóteo, cartas de Paulo à igreja de Coríntios, assim como também aconteceu com João. João não viveu o Apocalipse é a era que nós estamos a viver agora. Mas João teve revelação de Deus sobre o Apocalipse. E estamos a assistir. Estamos a ver falsos profetas nos dias de hoje. Estamos a ver muitas pessoas a deturparem a palavra. Agora, no que concerne ao islamismo, há uma coisa que é interessante
epa, não me, como cristãs, sempre me disseram não mexe isso, não quero saber. Mas há uma coisa interessante que eu descobri há alguns dias atrás. Sim, Abraão teve 2 mulheres. Teve Sarai, teve Agar. Deus disse que ele iria com Abraão. Disse, sai da tua casa e da tua parentela e que eu serei contigo. Quando ele teve Ismael, Deus não disse que essa criança eu não quero saber dela. A Bíblia diz que ele saiu dali onde estavam, foi para outro lugar com sua mãe, mas Deus mesmo disse, não se preocupem porque eu serei contigo. Ele foi com Ismael. O que quer dizer que não é possível que se Deus foi com Ismael, os muçulmanos não sejam nossos irmãos. A única coisa que eles disseram, que ele disse, é que eu serei contigo, mas tu vencerás pela espada. E nós vemos as lutas que existem hoje. Mas Deus é com ele. A semelhança de como Deus foi com Isaac. Isaac é o filho da graça. Essa é a diferença. Mas todos são filhos de Deus. No que concerne a igreja, a Bíblia católica, isso aí é outro assunto, é assunto de Constantino. Até hoje existem deusas, Marias, Maria continua virgem. Até hoje várias coisas acontecem lá, nós assistimos. Mas não quer dizer que aquilo é o mais correto. E já, antes que eu comece a falar muito, estou a ouvir aqui o moderador a falar. Tchau. Muito obrigado. Eu ia pedir o Sheikh Abdurrahman para tecer algumas considerações. Bismillahirrahmanirrahim. Irmã, como é que se chama? O nome? Nilza. Irmã Nilza. Seja bem-vinda e fique à vontade, né? Falou aqui dos livros que existem, ou então dos anos em que a Bíblia foi compilada. No ano de 312. Eu queria corrigir. Não sei se o português certo é corrigir, erugir, não sei. Foi em 325. Em 325 houve o concílio de Niceia, no Iznik, na Turquia, onde Constantino decidiu que a Igreja Católica seria a mãe de todas as igrejas. Depois de uma grande guerra sangrenta, entre os arianos e o bispo Alexandre da Alexandria, do Egito. Quando foram para Turquia, para Niceia, decidiu-se que os livros que deviam estar a vigorar seriam aqueles 73 livros que estão na Bíblia Católica. Deixa, não é Bíblia ile católica. Esta Bíblia foi decidida pelos católicos de 325. Os livros que aqui estão foram selecionados pela católica para poderem funcionar, para poderem dirigir a igreja. Em 1050, como Sheikh Sayyid Habib aqui diz, que existem os ortodoxos orientais. Os ortodoxos orientais saíram da católica, porque a igreja ortodoxa saiu da igreja católica. Alguma coisa eles notaram que não estava bem. Em 1517 foi quando Martinho Lutero mostrou esta vontade de se separar com a igreja católica, ou de se separar da igreja católica. E quando os chefes viram que este senhor Martinho quer se separar, começou com as suas contestações, foi quando em 1001 Martinho Lutero é excomungado, é tirado da igreja católica. E quando ele é tirado, formou a sua igreja chamada Igreja Luterana. E saiu esta Bíblia protestante, que tem 66 livros. Se vocês forem a recapitular aquilo que eu disse aqui, eu dizia, mostra-me a Bíblia católica que tem 66 livros. Se escutaram bem, o dono ou o promotor desta Bíblia de 66 livros
ele surge em 1517, enquanto que a decisão desta Bíblia Católica para o uso destes livros foi em 325. Como é que a minha irmã Nilza vai credibilizar mais este livro que veio depois e descredibilizar este livro que veio muito antes do protestantismo? Pois este livro foi decidido em 325, enquanto que este começa a aparecer com os protestantes no ano de 1521. Logo, os protestantes contestam e protestam os católicos, mas na verdade os católicos são os pais de todas as religiões, ou as mães de todas as religiões que existem no mundo, porque foi decidido em 325. Caso queira debate, nós estamos abertos, fomos convidados apenas para a palestra. Ok, Jazakumullah Khair. Temos uma pergunta que foi colocada online. Uma senhora colocou a pergunta online. Ela quer saber, só uma pergunta. Qual foi o livro sagrado que existiu em primeiro lugar no mundo? Eu também estou interessado em saber. Bom, relativamente a esta pergunta, qual foi o primeiro livro divino que surgiu no mundo? Primeiro, quando olhamos para o próprio Alcorão, não trazem datas de forma cronológica que nos podem dizer em que momento este livro ou aquele foi revelado. A única indicação que e para muitos desses mensageiros enviou escrituras. Qual delas foi a primeira? Neste preciso momento não temos indicação nenhuma de que qual destes livros foi revelado primeiro. Segundo, talvez, que esta pergunta deveria ter um fundo prático. Um fundo prático que é, vamos supor que nós consigamos identificar o primeiro livro divino que veio a ser revelado. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa que vai acrescentar o quê ou vai diminuir o quê? O importante é que nós temos a escritura que Allah enviou, que este Alcorão veio resumir ou compactar os ensinamentos dos mensageiros anteriores. Tudo encontramos aqui no Alcorão. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tem uma pergunta aqui para o Sheikh Said Habib. O Sheikh Said Abdurrahman era cristão? Qual foi o termo? Qual foi? Quer dizer, ok, eu vou arrumar a pergunta. O Jesus Cristo, quando foi usado o termo cristão? Continua. Há alguma parte na Bíblia que ele era cristão? Em que ele próprio diz que é cristão? Bom, o termo cristão apareceu com Paulo, Atos 11, versículo 26. Atos 11, versículo 26 diz: e em Antioquia foram chamados os discípulos de Cristo pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez de cristãos. Quem os chamou é Paulo. Afungou a banda. Primeira por Atos 11, 26. Atos 11, versículo 26. Porque fala de Jesus, aqui no 11:26
diz